Boa noite. Que a paz do nosso Mestre esteja entre nós. Primeiramente, agradecer à casa, pelo convite para compartilharmos estudos em torno do Evangelho de Jesus. Mandamentos, preceitos, regras, sempre foram no conhecimento das criaturas, da humanidade. Sempre existiram em todos os tempos. O grande problema é a aplicação. Conhecer, a maioria de nós conhece. Por exemplo, aqui, quem não conhece o Evangelho de Jesus? Pelo menos em sua superficialidade, dos ensinos de Jesus, que a toda hora a gente está vendo, está lendo, tendo palestra aqui. Então, conhecer, o grande problema é aplicar. Alcione, que é uma personagem do livro Renúncia. O livro Renúncia é um livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Em determinada ocasião, a Alcione, que é um espírito elevadíssimo, que veio à Terra para ajudar um grupo de espíritos. Em certa ocasião, ela participou pela primeira vez do culto cristão no lar, inclusive na casa do pai dela, que até então ela sabia que era pai, mas não ele. Pois bem, então ela falou uma coisa importantíssima com relação a isso que eu acabei de falar. Ela disse que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional. É uma ladeira, é uma subida, o Evangelho. É um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. E aí ela continua, detalhes. E ela continua, muitos estudiosos presumem atingir o termo da lição do Mestre com a simples leitura vagamente raciocinada. A gente pega o Evangelho, segundo o Espiritismo, faz uma leitura e fica na superficialidade. Então ela diz, muitos estudiosos acham que chegaram ao fim, ao auge, ao topo, ao limite da lição do Cristo, da lição do Mestre, com a leitura simples, vagamente raciocinada. E aí ela continua, isso, contudo, é um erro grave. Isso é erro grave. E vai dizer por quê? Porque a lição, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Conhecer, meditar, sentir e viver. Conhecer, tomar conhecimento através da leitura, através de uma palestra como essa e de outros recursos, através da TV e tudo mais. Conhecer. São 4 estágios ou 4 níveis para se incorporar à lição do Cristo. Então, o primeiro estágio, primeira fase, o primeiro nível mais superficial é o conhecimento, conhecer. E depois vem o segundo, meditar. A lição do Mestre precisa ser conhecida, meditada. O que é meditar? É refletir,
tomar conhecimento intelectual da mensagem, procurar interpretar, procurar entender. Então, esses dois níveis estão no campo do intelecto. No campo do intelecto. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, seja refletida. Em seguida, vem o terceiro nível sentida. Sentir cada palavra que está ali escrita. Sentir. Então, você já interpretou, agora é sentir. Então, já é algo mais íntimo. Algo mais íntimo. E aí, quando a Maridalva falou, né, no título, o mandamento maior, né, exterior no interior, não é isso? Sentir a lição. E o último nível mais profundo, ou o quarto estágio, é viver, aplicar, viver a lição do Mestre. Por que nós estamos falando isso? Porque, vejamos, o povo hebreu, os judeus, possuíam, vocês vão ficar de boca aberta, possuíam 613 mandamentos. 613 mandamentos. Muitos só conheciam. A maioria de nós só conhece. E 613. Segundo os judeus, para ser um bom judeu, um homem justo, um ser humano justo, é preciso praticar todos aqueles 613 mandamentos. São 248 positivos e 365 negativos. O que é positivo e negativo? O positivo é o fazer. O negativo é o não fazer. Não fazer isso, não fazer aquilo. Então existem coisas corriqueiras que estão ali contidos nesses 613 mandamentos. Não praticar relações sexuais com animais e etc. Não comer carne de porco, assim, animal que foi abatido, e por aí vai. São 613 mandamentos. Pois bem, desses 613, mais adiante se reduziu para 10 mandamentos agora. 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Que foi uma revelação, foi a primeira revelação, foi trazida por Moisés. Moisés trouxe a missão da justiça. Esses 10 mandamentos, até hoje, constituem a base do direito no mundo inteiro. Não matar, não adulterar, honrar pai e mãe, etc. Os 10 mandamentos. Quer dizer, aqueles 613 foram reduzidos a 10. Mas aí, desses 10, se reduziram a 2. 2 mandamentos. Quais são esses 2 mandamentos? E aí, a gente vai para Mateus, capítulo 22, versículos de 20 a 37. Jesus estava reunido com a multidão ali, seus discípulos e a multidão, de modo geral, e havia os fariseus ali, os fariseus sempre querendo pegar Jesus, enredar Jesus, fazer com que ele caísse em alguma cilada. A intenção deles era sempre essa. Eles conheciam profundamente a lei antiga, a lei e os profetas, a Torá. Eles tinham um conhecimento fabuloso.
Muito bem. Eles se reuniram, eles sabendo que Jesus já tinha estado com outro grupo de judeus, que eram os saduceus. Os saduceus era aquele grupo de judeus que não acreditavam na ressurreição, ou seja, na sobrevivência. A ressurreição é a sobrevivência do ser humano após a morte. Para os saduceus, morreu, acabou. Para os fariseus, não, morreu, ressuscita, ou seja, continua vivo no mundo espiritual. Eles só não sabiam que mundo espiritual era esse. Muito bem. Então, Jesus havia dado uma resposta aos saduceus. Ele fez uma pergunta lá e Jesus respondeu. E agora os fariseus estavam reunidos e ali eles escolheram um para ir até Jesus fazer uma pergunta para que Jesus caísse numa armadilha. E aí ele foi. Foi lá e chegou. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E é interessante que, normalmente, em algumas situações, Jesus responde a uma pergunta devolvendo outra. Em outra ocasião, um doutor da lei perguntava a ele: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz: o que está escrito? Como você lê? Ou seja, como você interpreta? Mas de outras vezes ele responde a pergunta diretamente. Então tudo depende da situação. Porque o mestre conhece a nós mais do que nós nos conhecemos. Ele já sabe a intenção e tudo mais. Então, o fariseu pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Este é o primeiro e grande mandamento da lei. Primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos estão contidos toda a lei e o profeta. Olha, de 613, baixou para 10 e agora 2. Nestes dois mandamentos estão contidos toda a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. O que significa isso? Nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração. O que significa? Para os judeus, os hebreus, e Jesus fazia valer essa compreensão do povo, o coração era o íntimo da criatura. Então, o que hoje nós falamos coração, para eles era o interior, o íntimo. Se nós perguntássemos assim, Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que é 621, ele pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos espíritos: na consciência. Se fosse feita essa pergunta a Jesus, onde está escrita a lei de Deus? Ele diria: no coração, que é o íntimo, o interior, a consciência também. Então, amar a Deus com todo o nosso coração,
significa com os nossos sentimentos. Trazer Deus para dentro de nós, coração, verdadeiramente. E aí a gente tem que procurar o conhecer, já tem, conhecer, meditar nisso, sentir e viver, amar verdadeiramente a Deus, com o coração, com toda a tua alma, isto é, com as ações e as palavras, os pensamentos, com ações concretas. Amar a Deus com todo o nosso coração é amar com as ações concretas, na palavra e nos atos. Isso é amar com o coração. E com toda a tua força, é com todos os recursos que você tem. Cada um de nós tem recursos com que vai servir. Lembra da parábola dos talentos? Então, talento é o recurso que a gente recebe, que não é nosso, é de Deus. Então, as habilidades, a profissão, o próprio tempo, as potências do corpo, as potências da alma, que são a visão, a audição, o pensamento, tudo isso. Todas as possibilidades, eu tenho que dispor todas as minhas possibilidades, todos os meus recursos, todas as minhas potencialidades a serviço de Deus. Isso é amar a Deus com toda a tua força, toda a nossa força. E aí Jesus coloca: este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, olha, semelhante a este. Por que Jesus enfatizou semelhante a este? O que é semelhante? No mesmo nível que este, com a mesma importância que este. Então, o segundo, com a mesma importância, o mesmo nível do primeiro. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso Jesus está relembrando ao fariseu, que já sabia isso, ele já conhecia isso. Já conhecia. Portanto, esses dois mandamentos não são de Jesus, nesta encarnação dele, aquela encarnação. Esses mandamentos já eram conhecidos dos judeus. O primeiro, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, está em Deuteronômio 6:5. Já existia. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, que é o segundo, está em Levítico 19:18. Portanto, Jesus estava apenas relembrando. Quer dizer, conhecer, se conhecia. Em outra ocasião, fazendo parênteses aqui, em outra ocasião, quando o doutor da lei pergunta: e quem é o meu próximo? Quando ele mesmo, o doutor da lei, não como Jesus nessa passagem agora, mas anterior, ele mesmo
conhecendo, falava: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus: muito bem, faça isso e viverás. Faça, aplique isso e viverás. Mas aí ele, insistindo, para dar uma de justo, ele diz: e quem é o meu próximo? Jesus novamente não responde à pergunta e conta a parábola, narra a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, etc, etc. No final, Jesus pergunta a este doutor da lei: qual dos três te parece o próximo, que é o próximo daquele que estava caído lá, quase morto? E o doutor da lei não tinha saída, né? O samaritano, aquele, não, nem falou samaritano, foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Pois bem, faça isso. Faça também o mesmo. Faça, fazer, aplicar. Porque o doutor da lei ali queria apenas, só estava no nível do conhecimento. Mas é preciso conhecer, meditar, sentir e viver. Assim tem que ser sempre. Sempre, né? Pois, voltando a Mateus 22, de 20 a 37. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E por que Jesus diz: e o segundo semelhante a este? E aí a gente vê que desses dois mandamentos, esses dois é como se fosse um só. Olha só que coisa, de 613 baixa para 10, 10 para 2, e esses dois é como se fossem um mandamento só. Por quê? E aí a gente vai para João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, 4, 20, quando ele diz assim, João evangelista, quando ele diz assim: se alguém afirma que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, que odiar ali é não gostar dele, não gostar, é fazer o mal, é querer se vingar, etc. Se alguém afirma: eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Palavras de João, é mentiroso. Porque quem não ama a seu irmão, e aí irmão, de modo geral, irmão consanguíneo e não consanguíneo, quem não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar? Não pode amar a Deus a quem não vê. Então, bem sensata essa passagem de João evangelista. Na primeira carta dele, capítulo 4, versículo 20. E aí a gente vê, se eu não amo ao irmão, se eu não amo ao próximo, como é que eu posso amar a Deus? E Allan Kardec coloca isso nesse texto bem curtinho, que está o mandamento maior. E aí se resume num só: amar a Deus de todo o coração, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Nós ocidentais, resumimos esse mandamento dizendo assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Mas a gente já sabe que esses mandamentos estão em Deuteronômio e em Levítico. Não foi criação de Jesus. Não foi criação de Jesus. Já existia antes. Então, existir existe. A questão é aplicar. Aplicar. E aí a gente volta para a questão dos mandamentos. Mandamentos, preceitos, regras. E agora vamos entrar um outro elemento: dever.
dever. Que o dever aqui já está num nível mais profundo, o nível da consciência. Um nível da consciência. É o nível do sentir e aplicar a nossa consciência. Lembrando, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus? Lei, mandamento, preceitos, princípios, onde está escrito? Na consciência. Nossa consciência é juiz. E daí ele, o nosso Pai, estabeleceu o dever. O dever. Existem, pelo menos eu conheço, 3 definições de dever. Uma está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. O dever, isso aí é uma mensagem do Espírito Lázaro, diz que o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo primeiro, e em seguida para com o próximo, seu próximo. O dever é uma obrigação moral, olha a palavra, obrigação. Quando Jesus coloca o amor, quando ele fala, amarás o teu próximo, relembrando amar o próximo, amar os inimigos, coisa que não existia, nesses 613 mandamentos não existia. Amar o inimigo, amar os inimigos. Mas esse amar aqui, o que é? O amor tem gradações infinitas. Gradações infinitas. O amor é a lei geral do universo. O amor. Gradações infinitas. Para que eu atinja os níveis mais elevados do amor, o sentimento mais puro, eu preciso do amor nos níveis menos elevados, mais inferiores. E aí o dever é que vai me impulsionar a isso. Por isso que Emmanuel, onde tem mais 2 definições de dever, vai dizer que o dever é a submissão que cabe a cada um de nós, para desenvolvermos, é a submissão, para desenvolvermos as nossas faculdades. É a submissão que cabe a cada um de nós a certos princípios ou leis estabelecidas por Deus para o desenvolvimento de nossas potencialidades. Então eu quero desenvolver a potencialidade do amor, a potencialidade da caridade, da tolerância, da paciência. Eu quero desenvolver as virtudes, eu tenho que desenvolver as virtudes. Todos nós temos que desenvolver as virtudes. A lei do progresso, estabelecida por Deus, coloca isso. Então, é o dever que vai fazer isso. O dever é o caminho mais curto para se atingir a virtude. Então, veja que no início eu defini como uma obrigação. E agora, Emmanuel coloca, é a submissão a certos princípios, que funcionam como leis, pela sabedoria divina, para o desenvolvimento dessas faculdades. E outra, é impositivo, o dever é o impositivo da educação da alma, impositivo da educação,
que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos em liberdade aquilo que realmente devemos ser. Então, o dever, a obrigação, faz com que eu pratique, por exemplo, a caridade, para que um dia eu atinja o nível de ser caridoso espontaneamente, naturalmente. Então, o dever é uma ferramenta de aprimoramento. É uma ferramenta de aplicação. Eu quero adquirir determinada virtude, eu tenho o dever de praticá-la. Fazendo uma comparação com uma arte, por exemplo, a arte musical. Alguém quer aprender a tocar piano, a tocar violão, tem que estudar, tem que se aplicar. Então, ele tem o dever de estudar e praticar para atingir a condição, a virtude do tocador, do violonista, do pianista. A mesma coisa com as virtudes morais, eu tenho o dever de praticar. Então, mesmo que eu não tenha aquela virtude, eu tenho o dever. Então, quando Jesus coloca, amarás o Senhor teu Deus, faça por onde? Pratique, primeiro, conhecer, a gente já conhece, medite, sinta, para poder depois viver como tem que ser feito. Então, desses 613 mandamentos se reduziu a 10, dos 10 a 2, e agora é um só. É por isso que no final, Allan Kardec coloca que se resume todos os deveres do ser humano, estão reunidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. É como se Kardec quisesse dizer, olha, está aí uma síntese de todos os mandamentos. Está aí o que Jesus quis dizer. O que Jesus estava relembrando ao fariseu. Fora da caridade não há salvação. E é interessante que uma oração que a gente conhece, que nos foi ensinada por Jesus, ele coloca esses dois mandamentos bem unidos, como a dizer que são um só, no Pai Nosso. No Pai Nosso. E Emmanuel tem uma mensagem, quando estiver pronto, você avisa. Já está. Tá. E Emmanuel coloca o Pai Nosso, uma mensagem dele. E Allan Kardec vai dizer que a oração dominical, que é o Pai Nosso, a oração dominical, resume todos os deveres do ser humano para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. É a mais completa, é a síntese, o modelo mais perfeito de concisão, Pai Nosso, a oração dominical. O modelo mais perfeito de concisão, concisão é precisão. Verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade.
Você vê a oração do Pai Nosso é curtinha, mas ela contém tudo. Ela contém ali todos os deveres do ser humano para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E Emmanuel coloca, quando Jesus coloca, Pai, Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, né? Pai, mostrando que em Deus se começa e se continua. Estar em Deus. Mas é preciso sentir isso. É preciso sentir. Estar em Deus, porque Deus está em nós. Logo em seguida, Jesus coloca nosso, Pai, nosso, a humanidade. Amar a Deus, amar o próximo. Porque depois de Deus, a humanidade deve ser o tema fundamental das nossas vidas. Pai nosso, com Deus e a humanidade, tudo. E isso precisa chegar ao nível da vivência nossa, o nível do viver.